Olá, meus amigos do MPSP+. O nosso convidado desta edição é o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica, o Dr. Wallace, que aceitou o nosso convite para falar de uma recente resolução publicada no Diário Oficial que cria o Núcleo de Atuação de Precedentes. Não sei se me referi à nova instância adequadamente, eu quero que o senhor me corrija se eu me equivoquei, e mais do que isso, que fale qual é o propósito desse novo órgão no âmbito do Ministério Público de São Paulo, doutor. Obrigado, Cláudio. Olá, todo mundo, meus amigos, minhas amigas. O doutor Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, aprovou proposta de resolução que a Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica fez para a criação do NUGEP, Núcleo de Atuação Estratégica e Gestão de Precedentes, que ficará instalado na própria Subprocuradoria-Geral de Justiça e que trabalhará articuladamente com as Procuradorias de Justiça e também com outros organismos do Ministério Público, inclusive as outras subprocuradorias, e que ainda está aberto a qualquer interação com qualquer membro do Ministério Público, seja de primeira instância, seja de segunda instância. O núcleo, ele tem, por fim, a gestão estratégica dos precedentes jurisprudenciais que serão criados ou alterados, né, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Núcleo trabalha a partir de uma identificação, cadastramento e acompanhamento dos casos de relevância estratégica, como, por exemplo, os recursos extraordinários e especiais repetitivos, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, os incidentes de assunção de competência, os recursos extraordinários com repercussão geral. Feita essa identificação, se faz o monitoramento e se produzem as manifestações do Ministério Público de São Paulo nesses casos. Também está previsto que o núcleo, então, preparar para o Procurador-Geral a sua habilitação como amicus curiae em outros casos que não são do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas que têm uma relevância estratégica e institucional. Perfeito. Na gestão do Dr. Mário, a presença do Ministério Público de São Paulo nos tribunais superiores aumentou. Eu acho que na história da instituição ele é o procurador-geral que fez o maior número de sustentações orais. Por que a importância da atuação do MPSP nos tribunais superiores? O que a instituição ganha com isso, doutor? É importante, em primeiro lugar, levar as políticas institucionais do Ministério Público aos tribunais superiores, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Isso é o importante. E levar, então, as nossas teses, que serão fixadas com valia, com eficácia, para todo o território nacional. Porque o Ministério Público de São Paulo tem este manancial de produção de teses, que é um manancial tradicional, né? E, portanto, alinhado a essa diretriz, o pensamento é sempre manter a posição de colaboração na vanguarda pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, claro, em articulação com outros ministérios públicos, com o Ministério Público Federal, com outras instituições que também possam colaborar para a fixação das grandes teses jurídicas do país. Perfeito. Bom, esse núcleo, ele transforma essa atuação, que na realidade já existe, em algo mais organizado. Mas não é de hoje, né? Como eu já mencionei, que o Ministério Público tem essa preocupação. Eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos aqui para o nosso público. Que casos relevantes que, a partir da intervenção do MPSP, tiveram um novo entendimento, que repercute aqui no trabalho dos promotores e procuradores de justiça, doutor? São significativos casos, Cláudio, tanto na área criminal, quanto na área da tutela coletiva ou na área civil, lato sensu. Então, nós podemos citar, por exemplo, na área ambiental, a validade de leis municipais proibindo o uso de sacolas plásticas e determinando sua substituição
por sacolas biodegradáveis. Também ainda vai, por exemplo, na área do direito constitucional, a restrição na limitação de cargos em comissão para valorizar o concurso público e tentar evitar o aparelhamento da máquina pública. Na área criminal, nós estamos levando ao Supremo Tribunal casos importantíssimos, como, por exemplo, a necessidade de confissão no acordo de não persecução penal, a possibilidade de recurso das decisões do Tribunal do Júri, recurso este do Ministério Público, questionando o quesito genérico de absolvição. A possibilidade ainda também, levamos na área criminal ao Supremo Tribunal Federal, a questão relativa à atuação das guardas municipais na colaboração e na cooperação referentemente ao policiamento preventivo, ou seja, pode fazer busca pessoal, pode fazer busca nesse sentido. O que é atitude suspeita também é um outro caso que estamos levando tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça. E nesse caso específico, essa discussão pode representar no futuro, se não estiver bem esclarecida, a anulação de uma eventual condenação, não é verdade? Exatamente. Por isso a relevância do tema. Exatamente. E esses temas são temas sensíveis. Além disso, nós estamos desenvolvendo todo um trabalho de identificação e intervenção em habeas corpus impetrados no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça que possam gerar perigo ao combate à criminalidade. Então, fazendo uma atuação antecipada, estratégica e preventiva, para evitar que, por exemplo, haja o dissabor de ter um perigoso criminoso com alto índice de periculosidade libertado por uma decisão que talvez não seja a melhor, porque não tinha os melhores dados, os dados mais profundos. Então, tendo uma posição mais proativa. Perfeito. Acho que essa expressão proatividade traduz muito qual que é o espírito do núcleo. Exatamente. Agora, doutor, o senhor citou numa resposta anterior que as procuradorias poderão demandar o núcleo, né, alertando para temas que lhes são caros. Mas o senhor diria que também essa integração com a primeira instância existe? Ou seja, as promotorias de justiça podem alertar o núcleo, olha, tal caso é importante por causa disso, daquilo? Sim. Já vimos desenvolvendo essa estratégia. Os promotores de qualquer lugar do Estado, de qualquer tipo de comarca, podem chamar nossa atenção para o acompanhamento, para a intervenção mais ativa, né, relativa aos seus casos. Eu vou citar um exemplo. Há um caso que está em trâmite na Justiça Federal, foi julgado pelo Tribunal Regional Federal e agora há um recurso no Superior Tribunal de Justiça que tem um desdobramento que afeta uma ação penal desenvolvida pelo GAECO aqui na Justiça Estadual. Ou seja, na Justiça Federal repercutindo... Dependendo e vai discutir o quê? A validade daquela prova coletada na Justiça Federal. E isso é importante que o Ministério Público lá se fez presente como terceiro interessado, inovando nessa questão. Como nós inovamos também quando, e você bem lembrou, as sustentações orais, os memoriais que são frequentemente apresentados, né? E, além disso, temos o outro caso bem emblemático, que foi o relativo à obtenção de documentos protegidos pelo sigilo por uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal, que tem o risco de contaminar, de invalidar todas as provas obtidas no combate à corrupção.
Perfeito, perfeito. Doutor, então, o mote do núcleo é essa atuação estratégica, se antecipar, não é verdade? Está mais presente nos tribunais superiores. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor é um grande teórico aí do direito, sobre essa questão dos precedentes. Os precedentes, eles são cada vez mais vitais no campo do direito no Brasil, ou seja, mesmo que a norma não mude, uma nova interpretação dos tribunais superiores pode mudar, né, um estado de coisas e isso afetar o trabalho de promotores e procuradores. Por isso, essa decisão da PGJ de acompanhar de perto essa questão dos precedentes, é isso? É isso, exatamente. A cultura dos precedentes é uma cultura que esteve presente no sistema do common law, no sistema que há, por exemplo, nos Estados Unidos e pioneiramente na Inglaterra. E ele foi percolando para o direito romano-germânico até chegar aqui ao direito brasileiro. Qual é a grande intenção disso? É dado, em certa medida, maior ou menor, uma eficácia vinculante às decisões dos tribunais superiores, até porque o Superior Tribunal de Justiça tem a função de uniformizar a aplicação do direito infraconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional, portanto, uniformizar para garantir isonomia e segurança jurídica, que são dois baldrames absolutamente necessários para o desenvolvimento político, social, econômico, cultural de uma nação. Então, essa é a importância dos precedentes, que, como eu disse, conforme a natureza do precedente, vai variar o seu grau de influência sobre as demais instâncias. Então, por exemplo, eu tenho a súmula vinculante e que nós podemos atuar para a formulação de uma súmula vinculante. Nós, inclusive, já fazemos isso, requeremos a instauração de repercussão geral, porque isto vai se espargir para todo o país. Perfeito. O senhor sente, doutor, cooperação entre as unidades do Ministério Público no país com esse objetivo de uma atuação mais estratégica, falando de forma... por exemplo, o Rio Grande do Sul, ou seja lá que estado, olha, eu tenho um caso tal, avisa São Paulo e São Paulo avisa não sei quem. Existe uma certa sintonia entre as unidades do Ministério Público Estadual? Além de nós participarmos do consórcio de ministérios públicos da região sudeste, Cláudio, nós estamos interligados com um grupo que existe exatamente abrangendo todos os ministérios públicos nacionais nessa atuação. Então, essa sinergia, essa congregação de esforços não é deste ou daquele Ministério Público. Ao contrário, vários ministérios públicos concertados, ou seja, convergindo para um melhor ponto. Veja, nós temos que ter em dimensão que isso também não vai se aplicar somente a tribunais superiores, porque há uma outra faceta, há uma faceta ainda da própria atuação estratégica dos procuradores gerais no Congresso Nacional. Sem dúvida. Ou perante o Poder Executivo, ou perante os governadores de Estado. E este modelo é um modelo que vai, obviamente, se replicar num futuro muito próximo para a orientação de como o promotor vai lidar na comarca no seu dia a dia, ao exibir, por exemplo, para as autoridades locais, olha, existe aqui uma repercussão geral, existe uma súmula vinculante, existe uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas que deve ser observado. E com isso nós podemos até diminuir, quiçá, eu sou um otimista, Cláudio, o número de conflitos no judiciário, para que a atuação do Ministério Público recupere aquilo que estava na Constituição de 34, de curta duração, que era um órgão de colaboração governamental. Não é um órgão que está no governo, claro. Mas é um órgão de Estado que colabora fiscalizando para o melhor funcionamento dos demais órgãos estatais. Perfeito. E é isso que o Ministério Público de São Paulo tem feito, atuando em favor da sociedade,
graças ao trabalho dos promotores, procuradores de justiça e ao trabalho também do Dr. Wallace, a quem eu agradeço pela gentileza de se livrar lá da sua agenda mesmo, um curto período, para que nós pudéssemos conversar aqui, não só com os membros da instituição, mas com o público em geral que acompanha o trabalho do MPSP. Dr. Wallace, muito obrigado pela gentileza e até uma próxima. Eu que agradeço, Cláudio, quero agradecer a toda a equipe de promotores, analistas e servidores que trabalham na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica. Não vou falar nomes, porque pode sempre faltar alguém, a memória pode nos trair, mas é uma equipe dedicadíssima. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Mas o agradecimento maior é a você que nos acompanhou. Até a próxima edição do MPSP+. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.